daquele que vive para todo sempre em nossas vidas. Estaremos compartilhando um pouco mais daquilo que Deus tem preparado sobre as nossas vidas. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 3 do 3 ao 11. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo do 3 ao 11. Israel, ou Jacó, amava a José mais do que todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, ou de mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. E eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho, ou o meu feixe, se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreceram, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, o repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Somente está aqui por enquanto. Irmãos, nós devemos estar nos falando um pouco a respeito da vida de José. E falar de José ali no Egito era como se nós tivéssemos vivido na época que José viveu, porque logo vem a nossa mente de quem era José, do que José passou em sua vida. A vida de José ela é marcada, ela é reconhecida por vários acontecimentos em sua vida, como traições, como mentiras, injustiça, conflito, no meio de seus irmãos, enfim. Nós iremos aprender um pouco mais com a história desse José. José ele era filho de Jacó, com a sua mãe chamada Raquel. E desde o início, José já era um milagre, já foi um milagre. Por quê? Porque Raquel, sua mãe, era uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos. E o sonho de Raquel era ter um filho. O sonho de Raquel era ter uma família. Porque as mulheres que não davam filhos na época, elas eram discriminadas da sociedade, da família. Ela não tinha muita importância, não tinha muito valor. Por quê? Porque a família não crescia. Se o casal não tivesse filhos, quando o marido morresse, então acabava a geração daquele homem, daquela família.
E então Raquel, então, ela sonhava muito em ter um filho, ao ponto de ela começar a entrar em desespero em sua vida. E ela começa então a fazer loucura para poder realizar o sonho de ter uma família, o sonho de ser mãe. Existem pessoas que, para realizar um sonho, ela é capaz de fazer qualquer loucura para ter o sonho, né, realizado em sua vida. E Raquel, vendo que não dava filhos, que não tinha filhos de Jacó, chega um dia, ela fala assim para Jacó, né, olha, dá-me filhos, senão eu morro. Ou seja, Jacó, faz alguma coisa. Jacó, eu quero ter filhos. Jacó, eu quero ter uma família. Jacó, eu quero ver o meu sonho ser realizado. Jacó se irrita então com Raquel e diz assim para ela: estou eu no lugar de Deus, que te impediu de ter filhos, que cerrou sua madre? Ou seja, Raquel, Jacó falava, ou seja, Raquel, o negócio não é comigo, Raquel. Você tem que falar com aquele que realiza sonhos, daquele que faz o milagre. E Raquel, então, ao invés de ela falar com Deus, ao invés de ela orar a Deus, ela pega ali a sua serva, chamada Bila, e a dá por mulher a Jacó, para que ele gere um filho. Lembrando que naquela época podia fazer esse tipo de negociação. Todas as mulheres que casavam naquela época, elas tinham suas servas. E então, quando a mulher era estéril, ela pegava uma daquelas suas servas, entregava a seu esposo para que eles tivessem relações, e ali dessa relação nascesse um filho. E a mulher que serva, que tinha esse filho do casal, do homem ali, era como se o filho que nascesse fosse do casal e não da serva. A serva era como se fosse tipo uma barriga de aluguel, para poder dar geração para aquele homem, para aquela família, para dar continuidade na geração. E dessa relação então nasce o filho. Raquel, não se conformada, ela vai entrega novamente esse filho para Jacó. Dali nasce um outro filho. E ali diz a história então que Raquel, então ela começa então a buscar a Deus. E diz assim que Deus então ouviu as orações de Raquel. E com isso Deus vai ali, abre a madre de Raquel, e dali ela concebe um filho. E então ela diz assim: Deus agora tirou minha vergonha. Por quê? Porque antigamente eu não tinha filhos, eu era uma pessoa envergonhada. Agora, a partir desse filho, desse nascimento, Deus tirou a minha vergonha. E ela colocou então o nome desse filho de José. E ao logo nascer José, ela pede logo outro filho para Deus. Por quê? Porque o ser humano nunca está satisfeito. O ser humano sempre está em busca de algo. O ser humano sempre está em busca de novas conquistas, de novos sonhos, de novos objetivos. E José, então, quando nasce José, seus pais já estavam ali avançados em idade. Por isso que no capítulo de número 37, versículo número 3, que nós lemos, diz assim que Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos. Por quê? Porque ele foi um filho da sua velhice. Ele foi um filho da mulher que ele mais amava. Por isso que ele amava mais os seus filhos do que os outros. E assim como Raquel era uma sonhadora, assim como Raquel queria ver o seu sonho realizado, José também se torna um sonhador. Porque diz o ditado que o filho de peixe, peixinho, E ele também tem os sonhos, e diz a história que os sonhos de José, é o próprio Deus quem dá esses sonhos para José. Os seus irmãos não sabiam dos sonhos de José, e tentaram fazer de tudo para tentar impedir de que os sonhos de José fossem realizados, se tornassem realidade em sua vida. Só que a palavra de Deus diz ali em Jó, capítulo de número 42, versículo número 2, que os planos de Deus não podem serem frustrados. Então não adianta a pessoa trabalhar contra as coisas de Deus, contra a obra de Deus,
porque aquilo que Deus decretou está decretado, aquilo que Deus determinou está determinado. Diz a história então que José, sendo da idade ali de 17 anos, ele ali começa a apacentar as ovelhas de seu pai, ali juntamente com seus irmãos, e os seus irmãos já não conseguiam mais falar com José pacificamente, ou seja, eles já não tinham mais aqueles diálogos entre irmãos, tinha aquela rixa dos irmãos contra a vida de José, porque eles sabiam que Jacó amava mais a José do que a eles, então eles não falavam com eles pacificamente. E um certo dia então, Jacó então resolve fazer uma túnica de várias cores, de manga longa, e entrega para o seu filho José. E isso provoca mais ainda os seus irmãos, provoca o ponto deles querer matar, deles querer fazer a ruindade contra a vida de José. E José, um certo dia, ele teve um sonho, e ele resolve contar a seus irmãos algo que aborreceu mais ainda a vida dos seus irmãos. Ele chama os seus irmãos, faz aquela roda, e ali ele fala assim: olha, ouçam um sonho que eu tive esta noite. Eu sonhei que nós estávamos matando molhos ou feixes de trigo, e eis que o meu feixe ficou de pé, e todos os seus feixes rodeavam o meu, e eles se inclinavam perante o meu feixe. E ali logo os irmãos dele começam então a tentar interpretar o sonho de José. E eles começam a dizer assim: tu vai reinar sobre nós? Será que você vai ter um domínio sobre nós, sobre a gente? E com isso eles ficaram mais aborrecidos ainda. E então José novamente tem um outro sonho, e ali ele chama seus irmãos de novo, chama seu pai, e ele diz assim: ó, eis, ouçam um sonho que eu tive. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Seu pai ali, ouvindo o seu sonho, repreende José, e ele diz assim: que sonho é esse, menino? Será que eu, tua mãe e seus irmãos iremos se inclinarmos diante de ti, na tua presença, aqui na terra? Os irmãos de José ficaram com inveja de José, porque eles viam que José tinha esse sonho, que tudo estava caminhando para que José fosse ali o mais forte entre os irmãos, que todos iriam se inclinar perante eles. Então eles queriam fazer de tudo para poder fazer com que isso não acontecesse em sua vida. Os irmãos de José pensavam que o meu pai está velho, está prestes a morrer. José então vai se tornar herdeiro da casa, ele vai reinar sobre nós, ele vai reinar sobre tudo aquilo que nosso pai tem, ele vai sentar na cadeira do nosso pai. Então ele vai começar a nos dar ordem, vai começar a nos vigiar, a dar serviço para nós. Então ele vai reinar sobre nós. Isso passava pela cabeça de seus irmãos, de que José iria herdar o trono, iria herdar ali a cadeira de seu pai. Antes que Jacó morresse, então eles iam preparar, então, bolar um plano para poder tentar matar José, afastar José da promessa que Deus tinha para a vida dele. Eles achavam que Jacó iria fazer um tipo de testamento e passar para José, para que José reinasse sobre aquela família. Por isso, então, eles começaram a bolar um plano para tentar impedir o sonho de José de acontecer. Porque é assim que os nossos inimigos agem. Os nossos inimigos, eles fazem isso com a minha vida e com a sua vida. Quando eles veem que nós temos um sonho, quando eles veem que nós temos um objetivo, quando eles veem que nós temos algo para conquistarmos e queremos conquistarmos, muito ao invés de tentar nos ajudar a conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos, ao invés de eles tentar nos ajudar, eles tentam nos prejudicar, tentam nos afastar daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Talvez você está aqui nesta noite, nesse culto, talvez você até tenha tido um sonho, talvez você até tenha um sonho, ou talvez até Deus já te deu um sonho algum dia.
Talvez você até tentou já ir atrás. Talvez você já até tentou em fazer algo para que esse sonho se tornasse realidade. Ou talvez você nunca tentou, nunca foi atrás. Talvez você pensou que o seu sonho nunca poderia se tornar uma realidade na sua vida. Você sabe qual que é o segredo dos vencedores? O segredo dos vencedores é: eles nunca desistem. E o fracassado? O fracassado ele até tenta, mas no meio do caminho eles desistem, eles abandonam a prova. E o derrotado? O derrotado ele nunca tentou, ele já se dá por derrotado antes mesmo de ele começar. E em qual grupo nós estamos? Os vencedores que não desistem nunca, o fracassado que já está pensando em desistir, já desistiu, ou nós estamos no derrotado que não vale a pena nem nós tentarmos, já entrega logo os pontos já. Qual desses grupos nós nos encontramos aqui nesta noite? Você acha que Deus não tem planos na nossa vida? Você acha que Deus não é capaz de realizar o meu e o teu sonho? Você acha que Deus não é capaz de realizar os nossos objetivos, os nossos planos, aquilo que nós temos colocado diante do altar do nosso Deus? Tem pessoas que não se esforçam e nem correm atrás dos seus sonhos. Por quê? Porque eles acham que os seus sonhos não podem se tornarem realidade. Eles acham que Deus não é capaz de realizar aquilo que ele tanto almeja, aquilo que ele tanto busca, aquilo que ele tanto coloca na presença do nosso Deus. Pensou se Raquel pensasse dessa maneira? Se Raquel, a mãe de José, pensasse dessa maneira, ela não teria tido José. Pensou se Ana pensasse dessa maneira? Se Ana pensasse dessa maneira, ela não teria tido Samuel, também seu filho. Nós devemos colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus. Fazemos a nossa parte, porque aquilo que for da vontade de Deus, aquilo que for da vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas, vai se tornar realidade. Por isso nós temos que colocar os nossos sonhos na presença do nosso Deus e falar: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Senhor, se é da tua vontade, faça que isso venha se realizar na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu ente querido. Nós devemos fazer a nossa parte. E os irmãos de José, então, com todos esses sonhos, eles começam então a zombar dos sonhos de José. E ali eles começam a dizer assim: ó, lá vem o sonhador. O sonhador está chegando. Como muitas vezes as pessoas zombam de nós também. Muitas vezes as pessoas zombam também da nossa fé. Olha, lá vem o crente. Zombam da nossa capacidade, zombam do nosso potencial. Eles acham que nós sonhamos alto demais. Como o pai de José, lembra o pai de José e seus irmãos? Nós iremos inclinar-nos perante ti. Com quem diz: esse sonho é demais, menino. Você não sabe nem o que você está falando. E começam a zombar, começam a não acreditar dos sonhos de José. Trazendo para nossas vidas aqui no dia de hoje. Muitas vezes as pessoas falam assim: você se tornar uma boa mãe, se tornar um bom pai, se tornar um bom filho, você se tornar uma boa esposa, um bom marido, você se tornar uma grande serva do Senhor, um servo do Senhor, e por aí esses vocês vai muitas vezes atingindo muitas vezes a nossa vida. Muitas pessoas, quando ouvem isso, muitas pessoas desanimam, outras se encorajam e prosseguem. Outros falam assim: você pode não acreditar em mim, mas eu sei que Deus acredita. Eu sei que Deus é na minha vida. Eu sei que Deus tem planos e propósito na minha vida. Nunca desistam dos seus sonhos. Os teus sonhos e os meus sonhos, eles podem se tornar realidades. É o próprio Deus quem realiza o meu e o seu sonho. É o próprio Deus que vem de encontro a mim e a sua necessidade. É o próprio Deus que vem de encontro a mim e a sua vida. Os sonhos de José foram dados pelo próprio Deus. Era o próprio Deus que estava cuidando de José em todo o tempo.
como é o próprio Deus que muitas vezes tem cuidado da minha vida e da sua vida. Por isso que nós não podemos desanimar, por isso que nós não podemos deixar de lado as coisas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Se você for lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo número 11, ali o Senhor diz assim, pois bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamento para dar no fim que desejais. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, que Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Então, por isso que nós não podemos desanimarmos com aquilo que as pessoas acham a nosso respeito. Nós temos que continuarmos animados e fortalecidos, porque Deus tem algo na minha vida e na sua vida para ser realizado. Então nós não podemos deixarmos de lado, não podemos jogarmos a toalha, não podemos abandonar o barco, porque Deus é aquele que está conosco em todos os tempos. Agora é fácil? Claro que não, mas a perseverança é o segredo da vitória de todas aquelas pessoas que concretizaram os teus sonhos. Eles perseveraram até o fim. Lembra dos vitoriosos? Ele nunca desiste, ele persevera, ele acredita, ele busca, até eles conseguirem conquistar aquilo que eles almejam, aquilo que eles querem. E Deus vai os fortalecendo, e ali ele vai então abençoando a vida, porque aquela pessoa está perseverando, independente da situação pelo qual ela está enfrentando. O próprio Deus diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo número 21, versículo 19, que é na vossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Ou seja, na insistência, é na perseverança que nós iremos conquistar aquilo que Deus tem preparado para a vida da tua igreja, em nome de Jesus. E nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada rumo aos sonhos, rumo aos objetivos, nós iremos passarmos por perseguições, nós iremos passarmos pelas pessoas que irão caluniar muitas vezes nossas vidas, irão ter inveja, iremos passarmos por lutas, por provações. Uma hora nós vamos ser queridos pelas pessoas, outra hora as pessoas irão nos odiar. É assim que funciona a nossa caminhada. Como nós lemos aí no capítulo de número 37, versículo de número 3 e 4, o pai de José amava José, mas os irmãos odiavam. É assim que nós vivemos pelo mundo aí fora. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Então nós temos que ficarmos firmados na fé. Existem situações que nós temos que fugir da aparência do mal, e outras nós teremos que resistirmos ao mal. José, Deus tinha um plano na vida dele, como Deus tem plano na minha e na sua vida também. Os irmãos de José tentaram acabar com o sonho de José. Eles veem ali José vindo em sua direção, e lá eles falam assim: lá vem o sonhador. E ali então eles agarram José, eles lançam José dentro de uma cisterna, dentro de um poço, dentro de um buraco. Mas mal sabiam eles que, ao invés de eles pensarem que eles estavam pensando que estavam tentando prejudicar José, mas na verdade eles estavam contribuindo para o sucesso de José. Eles estavam contribuindo para que o sonho de José se tornasse uma realidade. Talvez hoje você, eu, nós se encontramos num buraco, em um poço, armaram muitas vezes uma cilada contra a minha vida e contra a sua vida, e muitas vezes nós não entendemos a situação que estamos passando, por que isso aconteceu, e ficamos muitas vezes questionando a Deus, questionando as pessoas, procurando resposta, e muitas vezes nós não achamos a resposta pelo qual motivo nós estamos passando por momentos de lutas e provações e tribulações sobre a nossa vida. Achamos muitas vezes que Deus está em silêncio, que Deus não responde a minha e a sua oração. Muitas vezes nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, aquilo que nós temos colocado diante do altar do nosso Deus. Eu quero te dizer uma coisa:
no silêncio de Deus, não quer dizer que Deus não está trabalhando ao meu e seu respeito. Nós não podemos murmurarmos diante das situações, não podemos reclamarmos diante das situações contrárias que têm acontecido sobre as nossas vidas. Nós devemos confiarmos em Deus. Nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que nós não estejamos vendo, ainda que nós não estamos sentindo, mas nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que muitas vezes nós achamos ou dizemos que nós mesmos não iremos conseguirmos, que os nossos sonhos estão longe de se tornar realidade sobre as nossas vidas. Escuta isso, não existe viagem longa quando nós encontramos aquilo que nós buscamos. Então, irmãos, persevere, acredite. José teve que sair do meio da sua parentela. José teve que sair do meio daquelas pessoas que não acreditavam em seus sonhos. Ele teve que sair do meio daquelas pessoas negativas em sua vida e ir em direção aos sonhos que Deus tinha para a vida dele. Então seus irmãos ali o tiraram, tiraram José do buraco, da cisterna, arrancaram ali a sua túnica de várias cores, túnica de manga longa. Ali eles mancham a túnica de sangue, levam para seu pai, que assim, veio um animal e matou o seu filho. Você conhece essa túnica? E José foi então vendido para os ismaelitas, levado para a casa de Potifar. E Jacó, quando olha então aquela túnica de várias cores, reconhece que é de José, e ali ele chora, acreditando que o seu filho está morto. E José então, quando chega ali na casa de Potifar, diz a história que tudo aquilo que José colocava as mãos na casa de Potifar, ali prosperava. Ou seja, José é um homem que nasceu para vencer, como eu e você, como nós também nascemos para vencer. Nós não nascemos para sermos derrotados. A palavra do Senhor diz ali na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo 37, que mais em todas essas coisas, ou seja, todas as tribulações, lutas, perseguições, tudo aquilo que acontece em nossas vidas, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O inimigo sempre irá tentar acabar com os nossos sonhos. Olha mais uma vez o inimigo tentando acabar com o sonho de José. José chega ali na casa de Potifar, e ali tudo que ele coloca a mão prospera. E na casa de Potifar ali, o inimigo vendo que José prosperava em tudo, que Deus era na vida de José, o inimigo então ele usa a mulher de Potifar, a mulher do patrão de José, para tentar seduzir José e tentar acabar com os planos de Deus, com os sonhos de Deus sobre a vida de José. E o que José fez? José, ao ser tentado pela mulher de Potifar, ele vai ali então, foge da mulher. A mulher então segura ali a capa de José, grita, diz que ele tentou seduzi-la, tentou agarrar ela à força, e ali ele foge. De repente chega a Potifar, ela conta a história, inventa uma mentira, inventa uma calúnia, diz que José tentou seduzi-lo, entrega a capa para Potifar. Potifar acredita na história de sua mulher, vai lá e prende José, coloca José na prisão. Ou seja, ele fugiu da mulher para não fazer aquilo que desagradava o coração do nosso Deus. Como eu e você, como nós, muitas vezes devemos fugirmos daquilo que desagrada o coração do nosso Deus. O inimigo muitas vezes irá tentar nos seduzir por onde quer que nós passarmos, por onde quer que nós estivermos, seja nas ruas,
seja no trabalho, seja no nosso lar, onde quer que nós estivermos, o inimigo ele sempre vai tentar seduzir a minha e a sua vida para tentar nos enganar, para tentar atrapalhar os planos de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes ele irá tentar nos seduzir, trazendo propostas ilícitas, algo contra a vontade de Deus, e nós devemos fugirmos dessa proposta, devemos fugirmos dessa cilada, porque isso são setas do maligno para tentar destruir a nossa fé, para tentar destruir a minha e a sua vida, tentar destruir os nossos sonhos, tentar destruir os nossos projetos, os nossos objetivos. Saiba que a fuga de um homem ou de uma mulher que tem de escapar da mão do inimigo é a melhor solução. José fugiu porque ele tinha sonhos. José fugiu porque ele tinha objetivos. Ele queria vir alcançar os seus sonhos. E o mais importante, ele fugiu porque ele era uma pessoa temente a Deus. Ele se desviava do mal. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E José preferiu viver isso e não ceder ao pecado. Ele disse para a mulher de Potifar: como posso cometer esse pecado com você e ser contra a vontade de Deus? Porque se eu estiver pecando com você, eu estarei primeiramente pecando contra o meu Deus. Então eu não irei ceder aquilo que tu pedes. E essa é a atitude muitas vezes que nós devemos tomarmos diante do pecado. Pois quando pecamos, primeiramente pecamos contra Deus. A mulher de Potifar então inventa essa calúnia contra José, lançaram José na prisão injustamente, e diz a história que até na prisão Deus estava com José. Ou seja, Deus estava com José o tempo todo. Você reparou que tanto a mulher de Potifar como os irmãos de José arrancaram algo dele? Os irmãos arrancaram a túnica de várias cores e não galonga. A mulher de Potifar vai lá e arranca a capa de José. Ou seja, eles conseguiram arrancar a túnica, conseguiram arrancar a capa, mas não conseguiram arrancar aquilo que tinha dentro de José, que era a presença de Deus. O inimigo sempre irá tentar usar alguém para arrancar algo de nós, para arrancar algo muitas vezes que nós gostamos, que nós queremos tanto. Nós sempre iremos passarmos por lutas e por perseguições e por adversidades, porque as trevas não conseguem conviver com a luz. Por isso que o inimigo sempre tenta tirar algo da minha e da sua vida. Por isso que o inimigo ele investe grandemente contra nós, porque ele quer arrancar aquilo que está dentro do nosso coração, que é a presença do nosso Deus. O inimigo sempre irá tentar tirar de nós o brilho de Cristo. Só que aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Você conseguiu perceber que onde José estava, Deus estava também com José, seja nos lugares altos, quer seja na casa de Faraó, suportando as tentações, suportando as provações, quer seja na casa de seu pai, onde ele estava. Sabe por quê? Porque Deus era com ele, porque ele tinha a fé em Deus, que aquilo que ele estava passando era só um momento em sua vida, porque Deus já tinha revelado para ele em sonhos aquilo que ele tinha preparado para a vida dele. Eu quero te dizer a você que Deus estará conosco em todos os momentos, seja nos momentos de provações, seja nos momentos de perseguições,
seja nos momentos de tentações, mas nós temos que manter-nos fiéis a Ele. Nunca desista dos teus sonhos, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele tem falado ao meu e seu coração. José, ali na prisão, preso justamente, diz a história que Deus era com José na prisão, e José então manteve a sua fé em Deus. José tinha tudo para ser uma pessoa desanimada. José tinha tudo para ser uma pessoa desacreditada. Ele tinha tudo para viver uma vida errada, da maneira que ele queria. Muitas vezes ele tinha um motivo para dizer assim, e se perguntar: Senhor, cadê o Senhor na minha vida? Cadê aqueles sonhos, aquelas promessas que o Senhor me fez atrás, alguns anos? Eu não estou vendo algo acontecer. Ele tinha tudo para falar isso. Ele tinha tudo para falar assim: os meus irmãos me venderam. Eu estava trabalhando certinho na casa de Potifar. Veio a mulher dele, inventou mentiras sobre mim, tentou me seduzir, me caluniou, mentiu sobre mim. Fui preso, estou aqui nessa prisão, só porque eu não quis fazer a vontade dela, só porque eu não quis ceder aos caprichos da mulher. Se isso seria um grande erro, se eu cometesse tal coisa, primeiramente eu iria pecar contra ti. O meu patrão me castigou, acreditou nela, me colocou aqui nessa prisão. Então ele tinha tudo para achar que Deus se esqueceu dele, de que Deus não iria cumprir as promessas que ele fez para a vida de José. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 45: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti. Então José não estava esquecido, José não estava desamparado. José tinha Deus o tempo todo ao seu lado, fortalecendo, levantando, dando ânimo, como eu e você também temos esse Deus nos fortalecendo também nas nossas vidas. Portanto, creia, porque nós jamais seremos despercebidos diante do nosso Deus, porque Deus não se esquece dos seus servos, Deus não se esquece dos seus filhos, Deus não esquece daquilo que Ele tem prometido para a minha vida e para a vida da nossa família. E aqui então nós iremos ver agora Deus exaltando a vida de José e Deus cumprindo o sonho na vida de José. Chegou o momento então de Deus exaltar a José. José ainda está ali na prisão. O faraó começa então a ter uns sonhos esquisitos, e ali então ele manda chamar a José, e ele fala para José: olha, eu sonhei que tinha 7 vacas gordas ali no pasto, perto do rio Nilo, e ali então veio outras 7 vacas magras, e essas vacas magras então engoliram essas vacas gordas, e tornei a dormir novamente, Faraó dizendo. E ele fala assim: depois eu sonhei que nasceu ali um milho, e ali um pé de milho, ali nasceram 7 espigas boas, bonitas, cheias, e do lado dela nasceu outro pé de milho, queimadas, mirradas, e ali esses pés de milho mirradas e queimadas foram e devoraram essas espigas bonitas, cheias. E ali José então fala assim: esse aí é o mesmo sonho que você teve. E ninguém conseguiu interpretar esse sonho, somente José, porque diz assim que Deus era com José. E aí então José então começa a interpretar o sonho de Faraó, e ele fala assim: ó, irá acontecer 7 anos de farturas, irá acontecer 7 anos de pobreza. Então você tem que preparar um homem que saiba dominar sobre essa questão.
E aí Faraó então chega e fala para ele assim: quem será esse homem que poderá ter esse domínio, senão José? Olha Deus exaltando a vida de José. Faraó diz assim: acharíamos alguém como este homem, em quem há o Espírito de Deus nele, para dominar essa situação? Então Faraó vai lá, tira o seu anel e o nomeia José a governador do Egito. Agora você acha que José, se ele tivesse chutado o balde, se José tivesse murmurado, se José tivesse desistido no meio do caminho, se José começasse a reclamar e não acreditasse nos sonhos que Deus tinha para a vida dele, nas promessas que Deus tinha na vida dele, você acha que José seria lembrado? Você acha que José seria exaltado? Você acha que José seria honrado, sendo nomeado governador do Egito? Uma pessoa que ninguém dava valor, uma pessoa que era perante os olhos dos seus irmãos, uma pessoa que ninguém dava nada por José. Venderam, bateram, afastaram da família, tentaram eliminar o sonho de José. Pensou se ele começasse a reclamar de Deus? Pensou se ele tivesse caído na cilada da mulher de Potifar? Pensou se ele tivesse desistido de tudo, de todos? Você acha que ele conseguiria a realização dos seus sonhos? A realização daquilo que Deus tinha para a vida dele? Ele deu um bom testemunho em toda a sua vida, em todo o seu tempo, diante de seus irmãos, da família. Xingaram, excluíram, ninguém viu José abrir o bico. Foi preso, caluniado, não se justificou, foi ali esquecido pelo copeiro, pelo padeiro da prisão. Ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada da vida, mas ele se manteve fiel a Deus, ao ponto de Faraó enxergar nele o Espírito de Deus nele. Ele não chutou o balde. Será que as pessoas aí fora têm visto esse Espírito de Deus na minha, na sua vida? Que apesar das lutas, que apesar das tribulações, que apesar das perseguições, nós continuamos fiel a Deus, sem blasfemar, sem xingar, acreditando que o meu e o teu sonho pode se tornar uma realidade. Olha o sonho de José se tornando realidade. Gênesis 42, versículo de número 1 a 6, diz assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento lá no Egito, lá onde José está. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda porventura algum desastre. Assim vieram seus irmãos para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome no Egito. José, porém, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os seus irmãos de José vieram e se inclinaram perante a tua face. Olha a realização do sonho de José. Lembra que ele falou que o feixe dele ficou em pé e os irmãos se inclinaram? Olha a realização dos sonhos. O sonho se tornou realidade. Aqui Deus mostrou para José e para mim e para você que ele cumpre sonhos, que ele realiza sonhos, que ele vela pelo cumprimento da sua palavra, que ele muda
as situações aparentemente negativas em situações positivas na minha e na sua vida. Parecia que tudo isso seria negativo na vida de José. Sendo vendido, sendo preso, sendo caluniado, mentindo, mas Deus mudou a vida de José, porque ele se tornou fiel a Deus. Ele continuou fiel a Deus. Deus transforma causas perdidas em causas ganhas. Deus transforma maldição em bênção. O propósito de Deus era salvar a família de José, e muitos não entendiam do sonho de José. Por isso que teve tudo isso, uma reviravolta na vida de José, para que futuramente a família de José não morresse de fome. Então tinha um propósito na vida de José. E muitas vezes eu e você, nós passamos por lutas e não entendemos o que é que está passando pela minha vida e pela sua vida, mas tudo tem um propósito. Hoje talvez nós não entendamos o que esteja acontecendo conosco, mas nada fica despercebido aos olhos de Deus. Permaneça fiel, permaneça firme na presença de Deus. Hoje nós não entendemos, mas amanhã nós iremos entender aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. O porquê que foi necessário eu e você passarmos por algumas situações na nossa vida para Deus exaltar a nossa vida lá na frente. Amém? Continue firme, continue fiel, continue na presença do nosso Deus. Só um resumo do que aconteceu na vida de José. Primeiro, desprezado pelos seus irmãos. Segundo, ameaçado de morte. Terceiro, vendido como escravo. Quarto, tentado por uma mulher de Potifar. Quinto, preso injustamente. Sexto, esquecido na prisão. Sétimo, foi desafiado por Faraó a interpretar os seus sonhos. Oitavo, perdoar os seus irmãos pelo que eles fizeram com ele. Nono, se tornar um governador do Egito, um dos maiores desafios, e ser responsável por toda aquela nação, para que nunca faltasse o alimento para toda a população. Olha quantos desafios José teve que passar, e com tudo isso ele se manteve fiel, e Deus realizou o sonho na vida de José, em nome de Jesus. Amém? Permaneçam firmes, confiem nele, e ele irá realizar o nosso sonho segundo a vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Que essa palavra venha encontrar guarida no meu, no seu coração. Glória a Deus.